E aqui, usando o mesmo raciocínio, é possível você fazer isso, utilizar energia e transformar em alguma outra coisa, entre aspas, aqui, para poder transmitir ela para o resto do mundo, sem desperdício, que eu acho que esse é o grande ponto, né? Sim, exato. Aí, E aí, tipo, vamos começar. no fundo, só falar da bateria alumínio já seria uma ponte perfeita para falar sobre a tese energética em si. Mas como esse Perfeito. texto também eu penso que vão ter pessoas que vão entrar pela parte energética, mas vão querer aprender mais do resto do Bitcoin, eu Uhum. coloquei a parte da bateria dinheiro também. Porque se a gente definiu o dinheiro como uma bateria monetária, que é a forma que você armazena a sua energia de trabalho e quer preservar ela no tempo, faz muito sentido usar essa metáfora para entender por que o dinheiro fiat é cagado. Certo. Ó, aqui você colocou como uma visão simplificada do que é dinheiro. Dinheiro é uma tecnologia que permite o armazenamento de valor gerado como fruto do nosso trabalho e o transporte desse valor através do tempo e espaço. Puta definição excelente, cara. E se tem transporte, significa que é um negócio portátil que precisa ser levado de um lugar para o outro. Tá, Portanto, pode ser visto como uma bateria. ok. Transportar dinheiro pelo tempo, ou valor e trabalho pelo tempo, é você os anos passando e você manter o valor, você manter aquela energia monetária ao longo dos anos. E no espaço é você levar de um lugar para o outro, é a portabilidade, aquilo que tu falou. Eu preciso levar esse derivado do trabalho da Islândia para a Europa. Então, você leva o trabalho no formato de barras de alumínio. Então, o dinheiro é outra forma de você fazer isso, jogar de um lado para o outro, certo? Se eu Certo, souber perfeito. da viagem, você me avisa aí. Não, não, não. É bem por aí mesmo, é bem por aí mesmo. Então, tá, deixa eu ver aqui. Ah, legal. Daí você comenta sobre, por exemplo, maçã, né? Como se ela fosse uma forma de dinheiro. Ela é uma forma de dinheiro que não preserva valor porque ela apodrece. Ao longo do Ou tempo. seja, o seu Você dinheiro não pode, ao longo do pode. espaço, sim, você transporta, mas ao longo do tempo não, porque ela apodrece, você perde o valor total. Ou seja, dinheiro fiat, se você pensar numa analogia, Na ela também hora. não preserva valor no tempo, né? Depende do tempo que você coloca aí, da sua expectativa, preservar esse valor faz sentido você procurar, né? E Perfeito. daqui a um pouquinho, quando você descer um pouco mais, a gente vai chegar nessa parte que fala dos problemas da bateria dinheiro e por que a bateria dinheiro está quebrada. Tá. Se alguém não entender o que nós estamos falando sobre bateria de dinheiro, que chegou agora, só dá um grito aqui, tá? Porque o texto está aqui, tá todo mundo para ler, mas aqui, bateria de dinheiro ideal, tá? Mas é que é muito interessante isso aqui, cara. A forma como você descreveu e amarrou as coisas, eu gostei demais. Mas vamos lá. Bateria de dinheiro, ou seja, você guardar a energia monetária para ser transportada no tempo e no espaço, certo? Ao longo Sim. dos anos e de um lugar para outro. Aí eu discuto o que é um dinheiro ideal. E aí, no fundo, como bitcoinheiro, a gente sabe que a gente está discutindo o Bitcoin, só que como eu estou escrevendo um texto não necessariamente só para bitcoinheiro, eu tento plantando sementes, explicando as premissas para depois chegar no Bitcoin. Então eu discuto o que é a bateria dinheiro ideal, sem não necessariamente falar sobre o Bitcoin em si. Que é isso. Quais são as funções do dinheiro? Reserva de valor, meio de troca, no futuro unidade de conta. Quais são os atributos que a gente espera de um bom dinheiro? Fungibilidade, divisibilidade, portabilidade, escassez, durabilidade, aquelas coisas que, no fundo, quase todos os textos de bitcoinheiros sérios que discutem o que é dinheiro citam de uma forma ou de outra. Perfeito. Deixa eu só desligar minha bateria aqui minha bateria do celular já foi. Quem estava assistindo pelo Instagram, então, por favor, só YouTube agora. Nossa, 3% já foi. Então, voltando ali só com relação, ali você tem as funções ideais de um dinheiro, tá? Isso. Então, Que isso aí daqui. eu faço questão de ilustrar elas para daí mostrar como o dinheiro atual é cagado e não atende a essas questões. Perfeito. Por exemplo, essa Então, tabela tem lá no do Bullish Case for Bitcoin, do VJ. Só que certo. eu não sei, daí eu usei. Você deu uma Quando a gente corrigida falar aqui do pra gente. Bitcoin, você vai ver que eu discordo do como ele classificou, mas
Eu vi. No fundo, a moeda fiat, concordo, ela é mais ou menos durável, ela é boa para portátil, ela é boa para fungível, para verificável, divisível, mas a escassez e a resistência à censura dela é horrível. Histórico. O histórico, assim, no fundo, o Fiat é desde os anos 70, né? Da maneira que está hoje em dia. Então só para a gente explicar para o pessoal, tá? Essas características aqui, vamos lá. Durável, dinheiro Fiat. Ali é uma nota baixa, porque ele não dura, dependendo do país, não dura nada, né? Basicamente, como a gente... Portátil, de você levar de um lado para o outro, né? A possibilidade de você ter portabilidade, levar de um lado para o outro. Fungível, talvez uma palavra que o pessoal não conheça, mas fungível é aquilo que você faz com que aquilo que é utilizado como dinheiro, ele seja... Você não consiga discernir uma coisa do outro. Por exemplo, uma cédula de... Eu tinha aqui as minhas cédulas, cadê? Aqui, ó. Cédulas de Fiat. Tá? Para quem recebe, uma cédula não tanto faz qual cédula você vai receber, certo? As duas têm o mesmo valor. Então, se eu tiver essa aqui, ou essa, ele é fungível, tanto faz. Agora, se você tem alguma coisa que ela faz diferença entre uma coisa e outra, por exemplo, figurinha de álbum, quando a gente era criança, fazia diferença uma figurinha da outra? As que eram diferentes entre si, sim. Umas eram mais raras, outras menos raras. Então, elas não são fungíveis, não significam a mesma coisa. Verificável. Simples, né? Verificável assim, você consegue definir que aquilo é dinheiro, olhando para ele de forma simples. Então, não sei por que é B, verificável, porque pode ter dinheiro falso, é isso? E porque você não consegue saber direito as transações, sei lá, você não roda um Node, vamos falar assim, você não vê o histórico dos bancos centrais, tudo mais. Você não sabe se é real, né? Pode ser um dinheiro falso. Eu já caí com um golpe de cédula falsa. Divisível quer dizer que eu posso transformar ele em frações menores de forma fácil. Ok. Escassez péssima. Escassez de dinheiro. Qualquer Bitcoiner sabe o que aconteceu nos últimos anos, né? Tá. E resistente à censura e histórico. Vitor falou, eu acho que tu fala depois sobre isso aqui, né? Que eu acho que é no verificável, né? Isso cairia no verificável. Você consegue verificar se ele é real ou não, certo? Eu pensaria que sim. Por que o dinheiro Fiat não é escasso? Bom... daí eu discuto os problemas principais do dinheiro Fiat, que é o porquê ele não é escasso, e aí na próxima o porquê ele... E aí, sei lá, essa questão de não é escasso mostra os ativos dos bancos centrais, explica, daí em cima você passou lá, explica como qualquer coisa dividida por infinito tende a zero, é matemática simples, tá ligado? Sim, e o dinheiro é impresso... É matemática simples. Se o cara lá do Fed fala que eles têm dinheiro infinito no Federal Reserve, qualquer dinheiro que eu tiver dividido por infinito é zero. É simples. Então, se eles têm dinheiro infinito, esse dinheiro não vale nada. Maravilha. E o que depois do Bitcoin, a gente, no lugar desse infinito, você coloca 21 milhões e o infinito fica em cima, né? Exato. Tudo dividido por mim. Vamos lá. Aqui são, enfim, os assets, né? Os ativos que estão multiplicando aqui nos últimos anos, de 2020 em diante, 19 em diante. E isso é um proxy de quanto dinheiro foi imprimido, né? Porque eles compram esses ativos imprimindo dinheiro. Então, isso mostra o quanto os ativos não são escassos. Perfeito. Aqui tu fez um exemplo dos bichinhos bem legais para o pessoal entender o que a impressão de dinheiro faz, de uma forma bem simples. Mas, basicamente, se o universo de moeda fosse 10 dólares e a gente tivesse uma totalidade de 4 cachorrinhos, o preço deles seriam 2 dólares e 50 cada um deles. Agora, se a gente tem um aumento, dobrou a quantidade de dinheiro circulante, o preço de cada um dos bens acaba ficando mais alto também. Isso é a inflação, o reflexo da inflação. E tem mais uma coisa que eu não sei se você fala aqui nesse momento, sobre você receber... Desculpe. Sobre o efeito Cantillon, qual que é o efeito de inflacionário, de que o dinheiro acaba perdendo valor
ao longo do tempo e ele acaba diluindo, aumentando a inflação para as pontas finais, para a base da pirâmide. Eu acho que eu falo mais abaixo, mas... O nome não é Cantillon, né? É outro nome. Não, cantilão mesmo. É aquela questão de quanto mais perto você está da impressora, menos você é afetado pela impressão de dinheiro. Porque, sei lá, você recebe o dinheiro, esse dinheiro ainda não elevou os preços na economia real, porque ainda não chegou essa pressão compradora. Então, você compra as coisas com o dinheiro estabilizado, com os preços estabilizados, e essas pessoas que recebem o dinheiro porque você consumiu delas, elas que pegam água limpa, o dinheiro pós elevação de preços. Então, quanto mais longe você está da impressora, mais você pega a inflação ao longo mesmo. Sei lá, o Fed imprimiu $1 trilhão. Quem recebeu esse dinheiro a custo zero, recebeu ele sem inflação nenhuma. Você que simplesmente ele chega em você quando ele está circulando na economia, você recebeu ele, mas você também sofre toda a inflação associada a ele. Então, ele fez você perder o poder de compra. Perfeito. Aqui está falando sobre resistência à censura do dinheiro e o fato de ser centralizado, descentralizado, distribuído. Então, no fundo é o que eu falei, é sempre eu discutir o Bitcoin sem citar o nome do Bitcoin, porque a gente está plantando a semente na cabeça da pessoa que está lendo e não conhece tanto o Bitcoin, para entender do ponto de vista técnico o porquê o Bitcoin, técnico não no sentido de programação, mas no sentido de características técnicas, o porquê o Bitcoin é o melhor dinheiro. Então, toda a primeira sessão e toda a segunda sessão é justamente para criar esse arcabouço conceitual na cabeça das pessoas. Então, essa é a parte que explica, por que o dinheiro fiat é censurável? Porque ele é centralizado. Uma rede censurável, uma rede centralizada, por definição, é censurável. É mais fácil você atacar um elefante do que você atacar um enxame de abelhas. É a lógica. Exatamente. Deixa eu ver aqui, tinha alguma coisa mais. Censura monetária de alguma forma. Essa lista expandiu bastante hoje em dia, né? Não é só... A questão é que, assim, muita gente acha que, esse é um problema que eu não tenho. Na própria Europa, assim, não tem até a hora que tem, né? Quando não, tem... mas a gente viu tendo no Canadá hoje em dia. A gente viu um país inteiro ser cancelado, assim, num... Tipo, eu acho que quando eu escrevi esse texto, tipo, o mundo ainda era bem mais ingênuo em relação a isso do que hoje em dia. Daí aqui também cito o exemplo do Collor, né, sobre ele bloquear o dinheiro, fazer o dinheiro sumir. Porque é isso, cara, eu acho impressionante como brasileiro é acomodado, assim, num certo sentido. Tipo, teve problema aqui há 30 e poucos anos, a gente é vizinho da Venezuela e da Argentina, o real não é essas coisas todas, e mesmo com tudo isso, o pessoal fica pensando que, não, o Brasil é estável, o Brasil é seguro, a gente está bem, não preciso me preocupar com isso. O problema são os outros, o problema é a Argentina, o problema é a Venezuela. Aqui no Brasil está tudo certo, está tudo resolvido, a gente não pode decair. Tipo, e assim, se você pensar na política brasileira, é um otimismo ingênuo muito grande achar que a gente não pode decair. Sim, com certeza. Absurdo. Cara, isso foi ontem. Obrigado, Ralf. Valeu mesmo, cara. Depois a gente tem que fazer uma live de novo, hein, cara. O Ralf fez uma live com ele muito legal. Hein? Depois, quem puder, procura lá, que foi um bate-papo, ele e o Nicolas, super 10. E obrigado, cara, pela força de sempre. Aproveitando o super stick dele, deixa eu falar. Quem quiser apoiar o projeto Road BTC 100, depois dá uma procurada. Ela não está lançada ainda. A gente lançou lá no BitSampa, mas a gente mandou fazer umas camisetas aqui para divulgar. Na realidade, a ideia é espalhar isso aí descentralizar, espalhar pelo mundo aí a ideia do projeto Road e do Stack Sets. Tem 2 modelos de camiseta. Quem quiser, depois eu acho que vai ter no site da CryptoBR e na CryptoPlanet. Então, qualquer coisa, depois a gente bota os links aí. Legal? Voltando, desculpa te interromper, cara. Eu tô Imagina, sinta-se em casa, o podcast é sua. Valeu. Muito bem, aqui. Mais dados para explicar
Mais dados para mostrar como o nosso dinheiro não é escasso e não é confiável. Tipo, olha essa variação mensal do IPCA. E todo brasileiro sabe como o IPCA é manipulado. Uhum. E mesmo assim, imagina viver numa média de 16% de inflação mensal, sendo que pico de 80 e poucos por cento em março dos anos 90. Nossa, cara, eu lembro disso. Eu lembro como criança, então, assim, eu não lembro de ter sofrido na pele isso aqui, mas eu lembro que meu pai sofreu, eu lembro dos jornais e tal. Deixa eu só, mais uma vez, queria falar para o pessoal o seguinte: o link desses artigos do Leta estão, do Explica Bitcoin, estão na descrição do vídeo, pelo menos o primeiro capítulo, depois vocês procurem lá o segundo e o terceiro, tá? Vamos aproveitar aqui que a gente deu uma parada rápida. O Brasil estava quebrado, segundo Guedes, antes da pandemia. Muito fácil, imprimir dinheiro. Basicamente foi isso. Eu não sei qual que é o controle que existe em cima disso, mas a impressão que eu tenho é que é muito simples de você imprimir dinheiro no Banco Central, porque você dá crédito para o banco, para os bancos, né? Eu acho que supostamente o único freio seria a vontade política. E aí chega numa pandemia que está todo mundo direcionalmente acreditando na mesma coisa, que é vamos dar auxílio emergencial para todo mundo e fechar toda a economia, acaba sendo uma consequência indireta mesmo, assim, acaba, sei lá, surge dinheiro, a gente te pega empréstimo do futuro, ferra as próximas gerações e tá tudo certo pra gente. No fundo, imprimir dinheiro é isso, é hipotecar o futuro pelo presente. E deixa que a próxima geração, os próximos políticos que paguem a conta. Tem um Exatamente. exemplo super atual aqui, né? O caso do Alexandre vai estar acontecendo hoje, mais uma censura absurda, enfim. Não, é Mas aí, impressionante como ele gosta. cara, tá. Impressionante. Mas assim, Aí ó, era o exemplo dele. cara... Aí era só o exemplo dele cancelando o Pix daquele Alexandre. Quem era o nome do cara? Eu nem lembro o nome do cara. do cara lá que tá no exterior, né? O Fortão lá, que é deputado, bolsonarista, sei lá. Eu lembro que o Alexandre de Moraes censurou o Pix dele. Assim, eu nem. Puta, eu sinceramente não gosto de nada da política brasileira. Seja os bolsonaristas, seja os petistas, é algo que, por mim, os dois se abraçam e vão pro inferno junto, assim, sendo bem sincero. Mas, pô, você bloquear o Pix de alguém, assim, é claramente uma amostra que o dinheiro não é imparcial, tá ligado? No mínimo isso. No mínimo o dinheiro pode ser... É só um juiz apertar um botão, o seu dinheiro sumiu. E assim, você E as confia pessoas nesse não dinheiro? acham que não tem saída, né? Elas não colocam o dinheiro como um problema, porque elas acham que não existe outro. Não, a maioria das pessoas não passa pela cabeça que tem outras soluções, né? Exatamente. Tipo, Por isso a até pouco importância tempo de atrás estar não aqui. tinha, né? Essa é a questão. Até pouco atrás não tinha. Aí Exatamente. essa parte eu gosto da metáfora dos oráculos, porque a gente hoje em dia pensa no oráculo como se fosse uma coisa mó medíocre, uma coisa meio ultrapassada, uma coisa arcaica. Nossa, como os gregos acreditavam nisso? Como eles acreditavam que uma sacerdotisa ia acertar a opinião e então o Alexandre o Grande, o cara de Esparta, todo mundo ia até o oráculo de Delfos para ver se tinha uma previsão com sabedoria. Hoje em dia essa história soa muito estranha para a gente, ou pelo Sim. menos para mim, assim, mas é. E Mas aí é o que a gente está vivendo, né? é exatamente o que a gente está vivendo. O que, que é a Yellen? O que, que é o Roberto Campos? O que, que é o Jerome Powell? O que, que são essas pessoas aí? Por que esse grupo de velhos, por que esse grupo senil se reúne e escolhe qual vai ser a medida monetária, qual vai ser o preço do dinheiro no mundo inteiro? Porque a taxa de juros, ela nada mais é do que o preço do dinheiro. E aí Perfeito. é muito interessante, porque a gente pensa que viver numa economia com preço tabelado, a gente sabe que isso dá errado e a gente fala que isso é um tipo de comunismo, de socialismo, quando a Argentina faz, quando a Venezuela faz. E a gente não para pensar, então, pô, mas calma aí, o que é a tecnologia base de toda a comunicação de valor da humanidade? É o dinheiro. Se a gente tem o preço do dinheiro tabelado, o que isso quer dizer sobre o sistema que a gente vive?
A gente vive sobre um capitalismo mesmo ou a gente vive sobre um socialismo disfarçado? Sabe? Qual é a definição correta? A gente não tem Não sei, liberdade, né? só sei que não é tão preto no branco assim, sabe? Porra, se o dinheiro é tabelado, com certeza livre mercado não é. Com certeza voluntarianismo não é. O como semanticamente a gente quer definir isso, não sei. Mas, sei lá, você quer definir de socialismo, quer definir de outra coisa. Mas um voluntarianismo de livre mercado, que no fundo é uma definição que eu prefiro do que só capitalismo, porque para mim capitalismo é esses termos guarda-chuvas que guarda muita informação e, portanto, não quer dizer nada, sabe? Capitalismo, a gente pensa no empresário cuzão, mas ao mesmo tempo esse empresário está falando com o governo, tem propina, tem, sei lá, sabe? Não é um sistema imparcial e não enviesado, é um sistema que já foi totalmente cagado pelo não é horizontal, ele tem isso aqui, aí tu entra exatamente no efeito Cantillon, que é o que explica aquilo que tu comentou. Isso é o acesso à riqueza recém-feita antes de que ela interfira nos preços. Né? Essa frase aí é ótima que está aí no texto, que o efeito Cantillon basicamente pode ser entendido como uma redistribuição de renda do pobre para o rico, que é um Robin Hood às avessas, assim, é um socialismo para as classes dominantes. Perfeito. Socialismo, boa essa. Socialismo para as classes dominantes. Deixa eu ver aqui. Aqui, né? Então, ali onde é criado, cantilionários, os ricos e quem não tem privilégio recebe o dinheiro depois, com todos os preços já redesenhados, né? Ou seja, lastro, rapidamente tu comenta aqui sobre lastro, sobre o Bretton Woods, né? E o lastro do dinheiro ter sido cancelado, ou seja, o dinheiro não representa mais reserva de ouro como representou por alguns anos, né? Porque o jeito mais fácil que eu gosto de falar dessa questão do Bretton Woods e da quebra do lastro do ouro é assim. Minha mãe falava que dinheiro não dá em árvore, só que ela estava errada. Tipo, depois dos anos 71, sim, o dinheiro começou a cair do céu. O dinheiro começou, sim, a dar em árvore. E a gente só não percebeu e não entendeu o que isso significa. Mas não a gente, real né? foi exatamente isso que aconteceu. Só que não foi pra gente. Foi pra gente, mas não significa que não aconteceu. Aqui um negócio muito bacana, chamando a atenção para esse artigo aqui. Cara, essa questão do que aconteceu em 71 também é um desses negócios que passa batida pela cabeça da maioria das pessoas, né? Tipo, daí eu discuto assim, quais são os anos que passam pela sua cabeça como anos marcantes quando a gente pensa no século passado? Muitas pessoas vão citar o golpe militar ou o golpe do Vargas, muitas pessoas vão citar a Primeira ou Segunda Guerra Mundial, ou vão citar, sei lá, o tetracampeonato, o tricampeonato, talvez o penta, vão citar o Ayrton Senna, e o ano de 71 passa batido, sabe? O ano de 71, assim, se não fosse os bitcoinheiros comentando a respeito, ninguém ia perceber, ninguém ia, sabe, não tinha sido chamado a atenção sobre isso. E aí, sei lá, o que aconteceu em 70 foi originalmente do bitcoinheiro? O site, o que aconteceu em 71 é da River Financial, se eu não me engano, que é uma empresa de comprar Bitcoin. Então, assim, posso estar equivocado, mas que eu saiba é de bitcoinheiro fazendo uma propaganda indireta, assim, sabe? Tipo, mostra todos os gráficos no site e embaixo aparece, você quer saber mais sobre Bitcoin? Clica aqui e fala com a gente. Legal. Mas só para o pessoal que tá um pouco boiando sobre isso, quem é novo no mercado e nunca ouviu falar. Em 1971, então, Richard Nixon cancelou a paridade. Ele disse assim: olha, o que tem de dólar não é mais lastreado em ouro, porque antigamente existia essa reserva, esse lastro, né? O lastro em ouro. E num decreto, ele diz: a partir de agora não vale mais, vai valer pela confiança no governo, nos governantes, né? Então, aqui tu colocou alguns exemplos, né? Uma nota antiga dizendo, $10 pagáveis ao portador em ouro. E embaixo, aquela segunda lá que não estou conseguindo ver.
Só mostra que saiu isso. Só mostra que saiu essa parte de ser convertido por ouro. Não é mais conversível em nada. Ali era um Não, certificado. agora é só $10. Saiu isso aqui e agora saiu o total, né? Só $10. Que significa o quê na prática, né? Nada. A confiança que você tem na economia dos Estados Unidos, ou seja, nada real, assim. É isso. Aqui fica o link do site, quem for aqui, ó, what the fuck happened in 1971.com, tá? Como tá aqui, vale a pena. Aqui, 71 tá marcando. Então, esse site tem um monte de gráficos, tá? Dizendo o que aconteceu com alguns indicadores de 71 em diante, não é isso? Eu separei alguns, mas assim, tem muitos, assim. Eu só coloquei uma amostragem representativa só para ir mostrando, assim, mas no fundo, o que eu coloquei no texto não substitui em nada olhar o site mesmo, assim, sei lá, como alguém que veio dessa área mais técnica, mais de ciência, para mim um gráfico fala mais do que 1000 palavras que, sei lá, um gráfico bem feito e bem demonstrado é um negócio muito bom, assim, para entender esses conceitos. E esse site, assim, em vez de tentar falar qualquer argumento, ele simplesmente joga 30, 40 dados na sua cara, assim, e você que avalie eles. E assim... Olha, esse aqui foi um importante, né, cara? Dizendo como que existia uma relação próxima aqui entre os mais pobres e os mais ricos. E a partir da década de 70 começou a caminhar para uma inversão, né? tipo... O mundo mais rico subindo. E o dos mais pobres estabilizou, né? Sim. Uhum. E decaiu um pouquinho. E o Price Index, isso aqui é a inflação. CPI é o IPCA dos americanos. Como não existia inflação real até rolar essa questão sei lá, do quebrar o lastro do ouro, basicamente. Basicamente isso, né? Tá aqui, ó. Então, ó, de 71 em diante, olha o que aconteceu com a inflação nos Estados Unidos. Né? Aqui, ocorrência, a partir de 1971, ocorrência do termo, né, ajustado pela inflação no Google. E não é que o Google existia na época, mas ele tem os registros do que estava, né? Google tem o Google Books que eles escanearam, assim, grande parte de livros do mundo, assim. Então, você consegue fazer... Quer dizer, eu não fiz, né? O pessoal do site fez, eu acredito que está correto, não verifiquei por conta própria, talvez deveria, mas isso, você consegue procurar o termo lá e ver quantas vezes ele apareceu, e ele surge em 71. Essa que você está agora, para mim, é a mais impactante de todas. Essa aqui está impressionante, porque antes existia uma correlação entre a produção, a produtividade e a remuneração, e de 71 em diante, dinheiro de brincadeira, de mentira, né? Muda tudo. A produtividade e a remuneração andavam coladas, juntas. 71, a remuneração para de subir, chega num platô e a produtividade mais do que dobra. E aí, para onde foi essa diferença de rendimento? Você pensar no outro gráfico lá, foi justamente para o 1%, que são os mais ricos 1%. Já. Preço médio de imóvel. Tá. Porque, querendo ou não, quando você imprime ativo, e pensando no efeito Cantillon, você não vê necessariamente a inflação só no IPCA, você vê a inflação de ativo também. Então, sei lá, os ricos ganham mais grana porque as casas estão valorizando o preço. As casas estão valorizando o preço, significa que os mais pobres deixam de ter acesso a esses imóveis agora. E aí isso vai se tornando um ciclo que se retroalimenta também.